Eita, os meninos tinham pedido 10 minutinhos para acabar. Eles lá? Pessoal do terceiro grupo. Então, pronto, deixa eles ficarem lá mais 10 minutinhos, a gente está aqui. Eu voltei de volta para gravar, e a gente voltou, né? E nisso eu vou falar com o Kaique, já que ele está aqui. Kaique, você está aí? Se vocês quiserem um tempinho para beber água, fazer xixi, enquanto... É a hora, é os 10 minutos. E aí eu fico agora com o Kaique rapidinho. Kaique, você está aí? Ele tinha dito que ia no banheiro, professor. Então, pronto. Já a gente vai conversar com ele. Tá certo. Vamos tentar entender o que eu estou tentando entender aqui, que nem eu estou entendendo nada. Agora voltou. Oi, Kaique. Agora você voltou. Voltei, arrumei aqui. Porque esse negócio de dois... Eu tenho que arrumar a câmera para esse computador. Então, vamos lá. Olha só. O que a gente estava conversando no comecinho da aula, mas você não tinha entrado, então eu tinha deixado só guardado para ver se você, enfim, quando fosse escutar, né, visse o que eu queria. Você ficou, né, doente, eu entendi, compreendi completamente o seu problema. Depois a gente vai perguntar para o Anderson como é que a gente faz, né, na questão do atestado em relação às aulas. Os deveres, praticamente como eles são em grupo, você está com os deveres juntos, né? Tirando os da aula que você perdeu. E tem um outro dever, aí eu vou perguntar para ele se a gente faz uma outra atividade para você e tal, mas tem um dever que você tem que fazer, que é um dever que não é só você que tem que fazer, tem outras pessoas aqui que ainda estão faltando, mas é um dever sobre bioética. Então, provavelmente uma aula que você também não veio, então eu quero que você assista a aula, isso é muito importante, você assistir. Foi uma aula de segunda-feira, dia 23, aí você assiste a aula e tem um dever no próprio AVA. E aí, lá no dever, a aula é legal porque a aula te ajuda a fazer o dever, tá? E aí você pode olhar, eu não sei se você consegue ver os dos colegas, porque é um fórum. Então, eu acho que você deve conseguir ver, e lá tem os meus comentários também. Então, assim, tenta responder toda a questão, porque tem um monte de gente aí me devendo pedaço de questão por conta disso. Beleza, eu respondo. E a gente decidiu que a gente não vai deixar simplesmente a pessoa dever, né? A pessoa tem que completar o que está faltando. Então, basicamente é isso, tá? E aí, o atestado para as faltas já está valendo, eu acho que você tem que mandar para o coordenador, que é o Anderson. É isso que eu estava pensando, porque eu não sabia nem onde mandar. Porque eu fui olhar o AVA, eu falei, vou procurar aqui, deve ter um administrativo, uma secretaria, alguma coisa. Não achei nada, lugar nenhum para mandar. Mas você tem o endereço dele, não tem o WhatsApp dele? Acho que tem. Naqueles grupos lá deve ter em algum deles. Isso. Aí se ele falar, tem que falar com a professora, a gente já sabe. Aí você fala, a gente já falou, só que a gente quer... Aí você pode falar que a gente está interessado em saber se a gente passa uma atividade extra para você, só para compensar... Sim, que as coisas da falta é difícil, né? Precisa 2, 3 faltas, já é uma porcentagem muito grande aqui. Aqui, assim, olhando a brincadeirinha aqui de presença, vamos dizer assim, fica 30... Você está com 38% de... Só pode ter 25, né? Oi? E só pode ter 25 de falta, né?
Aqui está falando nem de falta, aqui a gente está falando de presença. Então, quer dizer que você você Pior tá ainda, né? muito, entendeu? Porque você faltou Eu não bastante. tinha faltado 70, 60% das aulas. Você faltou Acho que foram 4. 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5. Deve ter alguma das outras para trás. Uma lá para trás, mais 4 na sequência, tá? Então, só para principalmente Mas essa... eu falo com ele e mando para ele o atestado, então. Isso, e se ele falar, não, tem que falar com a professora, aí você fala que eu falei. chama a Keline para você conversar comigo, entendeu? Pelo WhatsApp, porque eu não consigo te responder pelo... Eu recebi, fiquei agoniada, porque eu não consegui te responder. Aí eu não vi, eu falei, meu Deus do céu, eu reprovei. Não. Isso não era o que a gente esperava. Eu falo assim, porque não dava para ver a resposta, porque eu fiquei esperando, eu entrava de novo e não tinha nada, né? Sim, porque eu ficava mandando e voltando para mim. Então, se a Gislane souber como é que faz, está resolvido. Mas eu recebi e não sabia o que fazer, entendeu? Então, eu consegui mandar, porque eu estava procurando fácil, não achei. Eu falei, mas eu sei o nome da professora, vou lá e fui atrás de você. Eu achei o perfil lá. Porque não foi tipo assim, você quer falar com o coordenador ou com o professor, foi porque eu achei o seu nome. Aí eu consegui mandar. Entendi. Que bom que você achou, porque pelo menos eu entendi, compreendi e pronto, a gente vai resolver, tá? O povo do Paulo já voltou, então vamos lá, a gente continuar essa parte. Então vamos lá, professora, ela só saiu ali. Bom, vamos ver aqui, pegar aqui o dever que vocês fizeram, para a gente começar a fazer. Foi difícil, pessoal? O que vocês acharam? Foi difícil? Foi não, né? Ave Maria, que eu já ia dizer, não é possível. Professora Gislane, vamos? Vamos, só tinha ido ao banheiro, rapidinho. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Sim. É porque tem hora que meu computador aqui tá no meu roteador do celular. Hoje, pela primeira vez, até eu caí aqui, né? Então, tá ótimo. Então, vamos. Quem quer começar? Já que a gente pode comer. Você quer começar, Paulo? Pode começar. Isso pode ser, Kaique. Gente, só antes de vocês começarem, alguém tem notícia da Kelly? Porque ela falou para mim que o marido ia fazer um... É que tá faltando ela só, não é? Tá faltando o grupo. Aline. Ela e a Aline. O marido dela, acho que teve uma melhora, mas acho que ele está hospitalizado ainda. Hoje eu falei um pouco com ela. Ok, vamos começar então, professora. Então, beleza. Bora, quem vai começar? Pode ser pelos tópicos? Como é que vocês querem que a gente faça? Vocês querem apresentar? Apresentar no... Então, tópico por tópico, né? Você vai lá a tela? Não. Querem por exemplo, quem vai falar, vocês vão descrever, tipo, como é que... eu entendi o que o Kaique quer. A gente vai deixar vocês falarem um grupo de ponta a ponta, professora, ou a gente vai falar tipo de pesquisa de cada um? Isso que eu estava perguntando. É melhor eu falando e vai até o final, sabe? Eu acho que é melhor de ponta a ponta, porque senão a gente não vai conseguir imaginar o que é. A gente vai se perder. Por isso que eu perguntei se eles vão apresentar para compartilhar, se vocês fizeram alguma coisa que dá para compartilhar. Eu botei no Word, né? Mas tem escrito, se quiser, quer compartilhar? Eu compartilho. Fechei as salas, não tinha fechado ainda, fechei as salas agora. Então, pronto. Quem vai começar? Posso ir falando, então, enquanto a Pamela vai compartilhando? Tá compartilhando lá e nós vamos. Dá para ver? Sim. Bom. Quer começar, Kaique? Pode ser, então. Posso começar, né? Então, pensando no tipo da pesquisa da abordagem, a gente pensou que vai ser uma pesquisa transversal, exploratória e descritiva, e a abordagem, como vai envolver várias coisas, então ela vai ser mista, tanto uma questão quali quanto quanti. Dentro do contexto e do local de estudo,
a gente pensou, como a gente está aqui dentro do contexto da pós de transplante, né? A gente pensou no hospital público do DF, com referência em atendimento de alta complexidade, e vai ser composto por uma CIDOT de nível 3, constituído por 25 pessoas, que mais lá na frente, quando a gente for pensar na população que vai ser alvo, é importante saber a quantidade de gente, né? Aí, como é que vai ser os participantes e a fonte de dados? Aí, isso aqui tudo é voz da nossa cabeça, né? Que a gente imaginou um cenário para poder fazer. Quem vai ser a população? Vai ser os profissionais que atuam na CIDOT. A amostra vai ser relacionada aos 25 profissionais. A gente pensou, a gente tem uns sites que a gente usa para ver aquelas coisas de estatística, né? Aí, quando for 25 profissionais, a gente viu que para poder ter uma confiança grande no processo, a gente tem que fazer conseguir pesquisar pelo menos 95% deles, o que vai dar, tipo, 93 pessoas. Foi uma coisa que eu achei meio complicada, que às vezes num local de 25 pessoas é difícil você conseguir ter acesso a 23, né? Mas no nosso cenário das vozes, vai dar certo. A gente conseguiu 23 pessoas. Aí, da inclusão, o que a gente vai precisar para o profissional poder ser apto para poder participar da pesquisa? A gente pensou que, assim, como a gente está pensando na questão do transplante, tem que ser alguém que já tenha 6 meses de experiência, né? Porque a gente não pegar alguém que ainda está começando. E também tem que ser... A gente colocou que tem que ter curso técnico superior, que normalmente é o que está dentro da CIDOT. Ou a pessoa é técnica de alguma coisa, ou ela é algum nível superior. Mas, como a gente viu, a equipe é multi, né? Então, você vai ter tanto gente ali do serviço social até alguém que é médico. Tem nesse meio todo. E a entrevista ela vai ser sempre estruturada. E também tem o perfil de exclusão, né? Quem tiver de férias, quem tiver pelo INSS, ou então que tiver com tempo menor de 6 meses no serviço. Aí, pensando nos instrumentos e nas técnicas de coleta... Só um minutinho. Só um minutinho. Sim. Lembrando que a gente falou da última aula, tá? Se você está falando que quem vai participar não pode ser quem tem menos de 6 meses, na exclusão isso não pode estar sendo dito, não, tá? Então, a gente tem que colocar onde? A gente falou que tem que atuar pelo menos 6 meses. Uhum. Na exclusão, tem que ter menos de 6 meses. Como é que a gente colocaria, professor? Que a gente conversou na semana passada, que agora é semana passada mesmo, não vou errar, que a gente não repete, um não é necessariamente a negativa do outro, né? Sim, que aí fica prolixo, né? Não é que fica prolixo, não. É porque o critério de exclusão não é o contrário do critério de inclusão. Então, para atuar, tem que ter pelo menos 6 meses. Não, se tem que ter pelo menos 6 meses, não pode ter 5,29 dias. Tem que ter pelo menos 6 meses. Então, tira isso e põe outras coisas. Veja. Deixa só esses mesmos. Vocês colocaram, o funcionário não está de férias, então isso é interessante, entendeu? Uhum. Isso é uma exclusão, porque isso não foi comentado lá em cima. Ou seja, ele pode estar acima dos 6 meses, mas se está de férias, ele vai atrapalhar. Então, ele já está excluído. Excelente. Entendi. Agora, aqueles que após 3 tentativas de contato, isso não é exclusão, porque ele não foi nem incluído ainda. Veja que ele não foi incluído, ele não entrou. Você não achou a pessoa, ele não está. Mas é porque a gente tem a noção da entrou população na geral. Hã? Porque a gente tem a população geral do local, né? De Porque a 25. população... Isso. Ele está dentro. Mas eu não acho que isso é critério de exclusão, ok? Assim, eu não acho. Se vocês estão me dizendo que então queria que vocês me explicassem. Então, mas foi porque a gente pensou nisso. A gente pensou que a população geral que a gente tem acesso, que é todo mundo que está inscrito lá dentro da CIDOT, eram 25. Aí eu tenho que conseguir explicar por que eu não consegui contatar ele. Ou é porque ele não tinha 6 meses, ou é porque eu não consegui contatar mesmo. Não, ele pode também não querer participar. Você está esquecendo. Também tem em algum lugar aqui que a gente escreveu também, que eu estava falando. Gente, peraí. Entendeu? O querer não participar não é... Não é um critério de exclusão, exatamente. Querer não participar, ele não entrou nem na inclusão, é isso que eu estou falando para vocês. Mas ele querer participar, ele aceitar assinando o termo de consentimento, ele entra na inclusão, não? Tá. Por exemplo, tá? Isso aí eu só estou tentando ensinar. Uhum. Mas assinar o termo de consentimento não é um critério de inclusão. Isso é um critério de participação, tá? Uhum. Porque, assim, algumas pessoas, tá? Até a professora Carolina pode usar desse jeito, algumas usam, outras não usam, porque, assim, é como... A gente precisa de pensar o seguinte,
isso é uma questão de para fazer parte da pesquisa, para você pensar em pôr ela já vai ter que pensar nisso, tá? Mas eu só estou falando uma coisa, eu fui numa banca também, e a pessoa estava falando desses critérios. Ela estava falando assim, olha, termo de consentimento, por exemplo, tirar as pessoas, tirar como é que fala, o instrumento de pesquisa que está respondido errado, a pessoa já respondeu. Então, aí ela foi discutindo sobre isso. Mas quando vocês falam assim, pode deixar lá, gente, vamos discutir, não é que vocês estão errados, não. Quando você me explica, se falar assim... Ixi, E cortou de novo. Cadê ela? ficou mudo. Ficou mudo. Eu acho que ela só... É porque eu passei a mãozinha aqui. Eu me entusiasmo e aí falo com a mão, sabe? Mas essa coisa que vocês puseram, por exemplo, 3 tentativas, vocês pensaram assim, eu tenho que dos 25 pegar 23. Isso. Mas vocês estão pensando que vocês estão numa pesquisa mista, né? E que numa pesquisa mista vocês podem ter menos sujeitos, menos participantes, porque tem entrevistas. Porque o que eu penso de vocês, né? Quando vocês falaram assim, ó, tem 25 funcionários, eu tenho que ter 23, É difícil, né? então trabalha com a população, né? E o pior é o que a professora Carol falou, e que aqueles que não quiserem participar por medo de passar por alguma coisa. Não, exato. Então, Quer viver, né? E isso que você falou, se ela é mista, você tem esse parâmetro de dizer, como eu vou trabalhar com entrevistas, você pode trabalhar com 8, você pode trabalhar com 10, você pode trabalhar com 2, dependendo do que você quiser. Mas eu não vejo assim, ó, sou eu, tá? Carol, se eu estiver errada, me corrige. Mas eu não vejo que se eu tentar ligar para a pessoa ela não atender, é critério de exclusão. Eu não sei nem se ela está morta. Né? Assim, é sério, é uma coisa meio... Mas vamos deixar aí que eu vou até procurar isso, mas na minha concepção desses anos... Deixa eu só perguntar, que às vezes pode ter sido que, como a gente fez como exercício, às vezes a gente pode ter pegado o ponto referencial de tempo diferente. Porque, assim, a gente faz uma prospecção do que a gente quer colocar como amostra, como pessoas que vão participar da pesquisa. Mas, às vezes vocês estão lendo no ponto de perspectiva do final já, de quem eu já consegui. Porque, assim, eu tenho o objetivo de chegar a fazer 23. Mas quando eu terminar de fazer o processo todo, eu posso falar que esse processo de falar quantas porcentagens do que eu usei é no final de tudo, não é? Porque eu tenho o que eu quero tentar fazer e tem o que eu consigo fazer. Aí eu não sei se a gente está tentando colocar aqui o projeto antes de eu começar a fazer ele ou depois que eu já fiz ele. Não, critério de inclusão e exclusão da amostra é antes de coletar a amostra. É antes. É antes. Agora, olha que interessante. Não, então, porque essa porcentagem aí, assim, eu tenho um prospecto, eu não consigo saber que no início eu vou fazer 25% ou 95% das pessoas. Não, peraí. Nível de confiança não tem nada a ver com 95% das pessoas. Não, eu estou falando assim, porque a gente escreveu 95, mas é porque a gente estava pensando nisso antes, a gente tinha um prospecto para conseguir chegar nos 95. Não, mas se fosse um trabalho já publicado, já teria os 95, ou 93, ou 90, 87, sabe? Kaique, eu só estou te falando que ter um nível de confiança de 95% não é ter 95% da amostra. Não, eu entendo, eu estou te falando assim, porque a gente colocou o nosso prospecto, que a gente estava imaginando fazer. Mas quando a gente passar todos esses critérios de exclusão, essas coisas, não vai conseguir chegar nos 95, sabe? Eu acho que eu entendi a pergunta dele. Ele está falando o seguinte, que vamos dizer que ele tem 25 profissionais e que ele fez lá a conta na calculadora certa, né, para nível de intervalo de confiança, e deu 23 pessoas. Ele está discutindo que ele não sabe se são as 23 que vão querer. Ele sabe que isso seria o ideal. Gente, eu entendi. Eu só estou tentando falar que eu só estou tentando corrigir estatisticamente, tá? São anos de estatística. Eu nunca vou falar que meu cálculo foi
95% significa 25%. Se 25 pessoas é 100%, 95 é 23%. Não é isso. Não, sim. Isso é utilizado nível de confiança. Isso é uma técnica estatística, né? Mas, assim, ó, lembrem-se, é isso que eu queria explicar. Quanto menor a nossa amostra, quanto menor a população, maior a amostra, e a gente falou, trabalha com a população. Só que isso e eu estou falando isso para a vida de vocês, tá? Se às vezes, por exemplo, vamos imaginar que você quer trabalhar com as 13 pessoas que estão na UTI, com os familiares dessas 13 pessoas só. E aí você usou dados quantitativos e usou dados qualitativos. Se você não tiver, é só você não escrever no trabalho que aquilo representa a sua população. Você fala que aquilo é um estudo de caso, porque Kaique, Pamela, né? Vocês todos. Gente, lembra? Eu tento calcular número amostral quando eu tenho um trabalho, uma pesquisa quantitativa pura. Se eu não conseguir aquele tamanho, eu só vou falar, eu tento mudar no título e na minha conclusão que aquilo trata-se de uma população específica, mas que ela não será inferenciada como uma população geral. Então, é como uma amostra específica e não como população geral. Porque senão, você imagina, às vezes a gente tem que falar, olha, isso aqui representa a população, mas a gente não atingiu, porque nem se eu quisesse, se eu exprimesse, ia dar certo, tá? Porque o povo não quer, o que vocês vão fazer? Então, a gente só tira, é só assim, ó, é o cuidado metodológico de tirar da pesquisa que aquela amostra infere os dados da população. Não, aquela amostra é uma representação. A gente deixou esse cálculo amostral porque a gente pensou que, por quanti-quali, teria que fazer a amostra, né? Mas não tem que fazer, tá? Você está certinho. Tem que fazer, eu só estou falando para vocês de quando não der, só isso. Entendi. Tá bom. Coloca antes e é 24, não é 25, né? Que eu estava olhando, eu fui atrás de uma calculadora aqui para ver. Agora, o que acontece? Você põe, agora vamos dizer que você fez o trabalho e você não conseguiu, é isso que a professora falou. Aí, quando for explicar essa parte, você não vai deixar uma coisa que você não conseguiu alcançar. Não quer dizer que seu trabalho não... A gente escreve de outra forma, né? Mas isso. E aí você, dependendo, até a parte quantitativa vai para o brejo. Às vezes só fica qualitativa porque você não conseguiu um número estatisticamente adequado. E aí entra a questão de conveniência também, não amostra por conveniência. E eu fico pensando assim, gente, vocês imaginam vocês têm 25? E eu acho bom essas discussões, porque às vezes, ó, vocês têm 25, 12 falaram que gostaria de responder. Os que não querem responder, você não tem como, mas você já tem a opinião de 12 pessoas na pesquisa qualitativa, já é legal. Então, vocês vão... Você não está manipulando dados. É que não chegou, como é que você vai? Você vai vetar dados? Tem pesquisador que inventa. E aí isso é um absurdo. Aí, Gislane, agora eu vou perguntar também, porque nessa hora todo mundo participa aqui e sai. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu vou pegar... A gente já sabe que quando a gente pega uma parcela grande da população, tem que ser 400, que a gente conversou isso em outra aula. O Kaique não ouviu, mas eu acho que quem estava aqui ouviu que é um número cabalístico muito bom aí para a questão estatística. Mas vamos dizer que você faz tudo o que você pediu para a questão de amostra de conveniência. Você botou na internet, disparou para todo mundo, e em vez de você ter 400, você tem, sei lá, 91. Como é que se faz uma análise estatística de 91? Faz mesmo assim? Você faz análise estatística e você põe um estudo de caso ou uma amostra no hospital tal, e você deixa claro, fala, olha, para que eu pudesse inferir que esses dados representam toda a população, eu teria que ter 400 pessoas. Porém, com todo o esforço é só você falar a verdade. Isso, mas isso ficaria no começo dos resultados, é isso? Isso, a gente põe como resultado, porque não ter o número amostral que a gente precisava é um resultado. É isso aí. Entendi. Então, seria o quê? Depois,
estou dando uma ideia, vamos dizer que fez uma análise aí estatística de tempo, que nem a gente estava conversando na semana passada, fazendo aí uma correlação de tempo com alguma outra característica. Só que como a amostra é menor, então vai dizer, a gente está falando dessa população que participou, e não... dessa amostra, Exatamente. Estou falando dessa amostra. O que eu estou dizendo é, meu trabalho não infere que isso aconteça na população como um todo, mas no meu grupo aconteceu. Inclusive, a sugestão da próximo trabalho, né? Que a gente pode fazer. Sugere-se que aumente a amostra, mas, assim, tem coisa, gente... Outra coisa, dados quantitativos. Isso é muito bom vocês saberem, tá? Vamos imaginar que vocês pediram aí, tinha que ter 24 pessoas. Era quantitativo puro, esquece o quadro. Estou inventando dados. Se eu sei a análise estatística que eu vou fazer, por exemplo, se eu vou usar um teste T, uma ANOVA, eu sei que eu preciso 25 pessoas por grupo, eu posso fazer com menos pessoas, fazer testes buscar o teste certinho, saber quantas pessoas eu preciso em cada grupo, ou no grupo total, e aí, porque assim, tem um jeito de calcular a amostra antes, mas se você, igual a professora Carol, Gi, eu precisava de 300, consegui 91 pessoas. O que você faz? Será que essas 91, e aí é outro cálculo num software estatístico, será que o poder amostral afirma que é da população? Aí a gente calcula o poder amostral. Se o poder amostral for acima de 0,8, você pode inferir que as 91 responderam o que as 400 ia responder. Existe um teste antes do número de amostra. Se você não consegue, e mesmo que você consiga, você faz um outro teste ao final, e é isso que as análises estatísticas a gente chama mais sofisticadas usam. Você tem que escrever, olha, eu tenho certeza que com esse número eu consegui, porque eu calculei o poder da minha amostra. Aí é um outro teste estatístico, tá? Vocês Posso veem, continuar, então? uma coisinha assim, a gente já vira um monte, né, para ser discutido. Então, vamos continuar. Aí, pensando no instrumento e nas técnicas de coleta que a gente vai usar, aí acho que até a professora tinha falado mais cedo, a gente tem que ter um questionário, né, sociodemográfico para poder entender um pouco a população, caracterizar quem é o entrevistado. A gente vai fazer entrevistas semi-estruturadas com profissionais envolvidos no processo que avalia a percepção da comunicação entre os servidores, e a gente vai fazer uma análise documental de registros institucionais, prontuário, protocolo, relatório, ficha, notificação. Aí agora no procedimento de análise dos dados, como é que a gente vai fazer a análise, como é que a gente vai trabalhar esses dados, né? Na análise qualitativa, a gente vai usar a análise temática de conteúdo, né? Aí, segundo eu sempre confundo como é que fala o I no final, é Bardan, né, que fala quando é francês? É Bardan. Bardan. E análise quantitativa, a gente vai fazer uma estatística descritiva simples, com frequência, tipo de falha, repetição, essas coisas, e vamos usar uma ferramenta no Excel para tabular e organizar os dados documentais. E hoje em dia, isso é outra coisa que eu queria perguntar, porque usar Excel... A gente colocou Excel porque eu não conheço, a gente não conhece, né, nenhuma outra... Eu sei que tem, eu lembro das professoras falarem, né, que tem um monte de trem aí que faz essas análises, mas a gente não lembrava o nome, aí a gente botou Excel. Para tabulação de dados é Excel. Para tabulação dos dados, né? Cada sujeito numa linha, cada variável numa coluna, ok? Mas para isso, mas aí vocês precisam de software estatístico, ou SPSS, ou Jamove, ou JASP, ou R, né? Conforme queiram, tá? Tá bom. Vamos seguir, então. Quer falar? Pode falar. Não? Pode ir. Tá, então vou seguir. Aí, pensando nos aspectos éticos. A pesquisa só vai ser iniciada após a aprovação do comitê, né? Os participantes serão convidados a participar da pesquisa por e-mail e assinatura do termo consentimento livre esclarecido, que será aplicado na coleta dos dados. Aí, pensando nos riscos. A presente pesquisa ela envolve riscos mínimos, né, dos participantes, conforme disposto no capítulo 5 da resolução lá 466 de 2012.
Aí também os possíveis riscos estão relacionados a desconforto emocional, decorrente de reflexão sobre a prática profissional. É aquela coisa de reviver o trauma, né? Que às vezes é tão traumático que a gente não pode ficar ali revivendo bastante, que a pessoa meio que tem o mesmo sofrimento. E também os benefícios. Aí os benefícios a gente pensou que pode ser a realização desse estudo apresenta, né, potenciais benefícios tanto individuais quanto coletivos. Vai ajudar tanto o profissional para ele entender como é que ele funciona, quanto vai melhorar a relação, porque a gente vai entender quais são os gaps, né? Aí o nível individual. A participação pode favorecer a reflexão crítica dos profissionais quanto à comunicação entre os setores, que atuam no processo de captação e transplante de órgãos, contribuindo para o aprimoramento profissional e pessoal. Aí quando a gente já pensa assim, no coletivo, no institucional da questão, a gente vai ter que os resultados esperados eles incluem a identificação de fatores que impactam no desempenho da comunicação e articulação no âmbito do Sistema Nacional de Transplantes. Aí, assim, o estudo vai buscar promover a melhoria dos processos de trabalho e, consequentemente, ampliar a efetividade das ações relacionadas à captação e transplante de órgãos. A gente tem uma máxima na coisa de auditoria ou na digestão que diz que o que não é quantificado não pode ser melhorado, né? Então, a gente precisa identificar os problemas para poder melhorar o processo. Essa parte final a gente praticamente pegou se baseando no nosso próprio projeto, né? Por isso que a gente deixou mais redigidinho, assim, trazendo resolução e tudo mais, porque a gente teve que ver isso para falar sobre riscos e benefícios quando a gente estava elaborando o projeto mesmo do nosso TCC. Ok. E é isso. Essa parte de baixo aí é mais tranquilinha, né? A parte mais complicadinha é mais lá para cima, método, né? Essa coisa se vocês fossem fazer uma entrevista, né? Se vocês fossem fazer, não, vocês iriam fazer. Vocês pensaram quais seriam 2, 3 perguntas que responderiam os objetivos de vocês? Não, a gente chegou a pensar, não, mas é muito parecido com o que tem no nosso projeto, né? Que tem relação com o perfil profissional também. A percepção, né, do setor, mas a gente não discutiu sobre possíveis perguntas, não. Porque vocês falaram tudo direitinho e eu queria saber, a gente queria saber como é que vocês iriam dar conta de responder os objetivos, entendeu? Como é que isso aí, quais seriam os itens ali? Mas está tudo certo. Valeu. Vamos para o outro grupo, né? Não, senão a gente não termina. Mas hoje a gente só tem 3, né? Então, agora o próximo. Quem é o próximo aí? Muito obrigado a vocês. Pode ser o nosso já. Parabéns, meninos. Valeu. Valeu. Pode ser, Bárbara, não sei se você ainda está no trabalho, pode ser. Estou para eu poder. Tá. Está de plantão, Bárbara? Não, é porque eu estou aqui no trabalho ainda. Ah, entendi. Então, vamos. Espera aí. Pode pôr um pouquinho maior? Vou aumentar aqui agora. Então, o tipo, né, de pesquisa é a abordagem mista, com ênfase na perspectiva qualitativa. Peraí, deixa eu ler aqui do outro lado. O local de estudo vai ser algum hospital aqui, de grande porte aqui do DF, e que a gente se baseou que tenha mais volume de notificação de potenciais doadores. Os participantes vão ser os profissionais atuantes na UTI, das CIDOTs, e as equipes envolvidas, né, nesse processo logístico. A amostra, eu fiquei em dúvida nessa amostra, mas aí eu acho que é intencional. É intencional? Quantas pessoas são para ser uma amostra? Então, a gente não definiu quantas pessoas. É porque, como na pergunta a gente fala, vocês, no problema, né, traz o processo, a gente pensou no hospital, a SET, que é a Central Estadual, e a OPA. Isso. Então, são três vertentes. E aí, pensando na SET, que o número é pequeno de profissionais, e na OPA também, a gente selecionaria um hospital e faria com todos da SET e da OPA. Agora, o número a gente realmente não colocou. Não coloquei.
Não, tranquilo. Aham. É uma coisa hipotética, então tá tudo certo. Mas porque vocês vão escolher profissionais específicos. Específicos, isso, que trabalha diretamente nesse processo. Isso. Ok. Tá? Aí os critérios de inclusão são os profissionais que atuam, né, na UTI, na comissão intra-hospitalar, nas centrais estaduais, na equipe transplantadora. O tempo mínimo, 6 meses e Participa do processo. E participa do processo. Os critérios de exclusão são os profissionais em afastamento médico, licença prolongada, profissionais que atuam exclusivamente ali na área administrativa e os profissionais que não desejaram participar ou não assinaram um termo. É que a professora acabou falando, né? Que não Isso. Então, não pode colocar isso aí. Não pode colocar Os isso. que não assinaram, não pode. Não. Que eles não é nem inclusão, não é isso, professora? Porque assim, assinar o termo de consentimento livre esclarecido não é um termo, não é um critério de inclusão, é um critério da pesquisa. Se a pessoa não fizer, né? Então, assim, mas a gente até coloca, tá, gente? Tem, assim, tem orientadores que vocês podem pôr ali sem problema no critério de inclusão, não está errado. Mas é um critério próprio da pesquisa, não é para ser membro da amostra, mas pode deixar aí, que eu acho que é mais fácil vocês entenderem assim. Agora, o que eu quero muito que vocês pensem é o seguinte: pensa que na inclusão as pessoas já chegaram, né? Aquelas pessoas que podem aparecer. Aquelas que forem, elas chegaram o quê? Então, assim, ela chega para participar e fala, não, mas eu estou de férias. Não, mas de férias você não pode participar. Eu estou afastado, ou eu estou com testado de saúde mental. Não, mas queria, mas você não pode. Porque naquele momento ele não faz. Então, assim... É de dentro de quem você já escolheu, de quem que participar, tá entendendo? A exclusão é de quem você, vamos dizer assim, você chamou todos os funcionários e você botou um critério de exclusão aí que, sei lá, funcionário da ala B não entra. Então, seria mais ou menos, mas você não fala isso para o cara. Você deixa ele participar ou você exclui antes da pesquisa apresentar, ou você tira depois, se for um dele. Entendeu? Porque é isso. O que vocês têm que entender é o seguinte, ó, como é que você exclui alguém de uma pesquisa que ele ainda não foi incluído? Né? Pensa. Então, por isso que vocês têm que pensar assim, ó, os critérios de inclusão. Deixem o mais livre possível. E o critério de exclusão são aqueles detalhes que podem, por exemplo, dar ruim para vocês. Querem ver uma coisa? Você imagina, você tem um funcionário que você sabe que ele está brigando na justiça com aquele negócio ali, que ele é contra todo mundo. Você vai colocá-lo na pesquisa sabendo o que ele vai responder. Ele vai... Então, sabe, ele vai atrapalhar, ele já vai puxar. Agir, mas tem gente que vai tá puta e tem gente que não tá. Tá tudo bem. Mas a gente precisa, assim, ó, as pessoas que todo mundo pode participar, Nanã. Aí você pensou assim, se elas chegassem para mim, quem não poderia? Pensa sempre em alguma coisa que vai prejudicar. Quem está mentalmente mal naquele momento, entendeu? Por isso que a gente fala dos afastados, porque não é só porque eles não são acessíveis, às vezes eles até estão indispostos, mas não devem. Então, eu acho que eles vão ter um bom exemplo, sabe como? De revisão sistemática, eles vão entender. Quando a gente faz uma revisão sistemática, a gente faz normalmente protocolo Prisma, é um protocolo que você joga lá no negocinho, ele puxa tudo com aquelas suas descritores. Ele puxa 200 mil coisas. Vamos dizer que ele puxou 200 artigos. Você tem que ter critério de exclusão, senão você está lascado. E aí você começa, dos 200 que foram puxados, você não aceita teses e qualquer coisa que esteja dentro de repositórios. Aí daí a sua amostra já diminuiu para 50. Olha aí. Eu primeiro coletei tudo, depois eu comecei a excluir. Eu não excluí antes. Vocês entenderam? O protocolo Prisma, eu acho que vai dar um bom exemplo para eles, porque o protocolo Prisma, ele faz um funil.
Aí você vai tirando. Aí desses, aí eu quero há 10 anos. Aí tudo que é fora desse período está fora. E assim vai, entendeu? E assim vai. Agora eu entendi. Então, quando você pega aí os profissionais que você vai trabalhar, às vezes você não pode chegar para um e falar você não. Isso aí vai criar uma maior confusão. Aí você vai fazer o critério de seleção depois, entendeu? Que é a exclusão do dado que você tem. Entendeu? Sim. Por exemplo, eu vou dar uma que eu... Pode? Eu excluo, por exemplo, que não completa todas as questões. Quem não... Eu não sei se a professora faz, mas essa pessoa, se eu tenho um protocolo, ele tem que cumprir lá um monte de coisa, e ele não cumpre, eu considero que não foi preenchido, entendeu? E olha que interessante o que a gente está falando. Veja que a pessoa participou do critério de inclusão, sei lá, dos de exclusão, ele não era mais... Olha, ele ainda, depois de ter participado de tudo isso, me deixa questões em branco. Ou responde... Imagina se vocês têm um questionário que tem uma escala ali que é de 1 a 5, e ele responde assim, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2... Olha... Você já pegou a pessoa que participou do critério de inclusão e exclusão, ele participou de tudo, você ainda vai tirar o questionário dele. Veja que é uma exclusão do cuidado metodológico. Sim. Né? E você então, pode ainda botar isso... Pode fazer isso, né? Pode. Já que deve, tá? Um teste psicológico, por exemplo, e a pessoa não completa esse teste, eu não consigo fechar o diagnóstico. Entendeu? Eu não consigo fechar, porque não adianta. O teste não me dá o direito do pulo. Entendeu? Por exemplo, só se for TDAH, etc., deixa eu tirar o pulo, porque o pulo faz sentido, mas o resto não deixa. Entendeu? Então, é tão sério isso que tem na psicologia, por exemplo, que tem teste que a gente sabe que o paciente, dependendo da questão cognitiva ou da questão de desatenção, que a gente faz com ele. A gente lê, a gente pergunta, a gente escuta a resposta e às vezes a gente anota. Porque o paciente, se for mais idoso, etc., vai fazer bobagem, vai pular, vai errar a linha. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E isso é pesquisa, isso é procedimento, e você precisa de dizer isso quando você vai passar, que é um resultado. Porque imagina, já que se você vai pegar prontuários, aí você percebe que um dos prontuários que você pegou, a pessoa respondeu errado em todos os itens, é como se ela tivesse pulado uma linha. Você vai usar ele? Você não vai usar ele, então... Tá? Mas, assim, até a retirada. Veja que isso está além dos critérios de inclusão e exclusão da pessoa ou do protocolo, mas foi um erro metodológico, né? Então, agora pensem bastante. Cuidado para falar assim, não, eu queria que eles respondessem só isso, então aquele que foi o contrário, eu tiro, cuidado. Faz isso não. Proibido. Cuidado. É isso que algumas firmas de medicamento fazem. Eu quero provar que o medicamento dá certo, eu sou de emagrecimento, eu só aplico em obesos mórbidos, que eu sei que qualquer coisa que fizer... Neles vai dar certo. Então, é só ética também, tá? Não é só isso. A gente vê muito isso em outras áreas. Por exemplo, justificativa para ter armamento. Se você observar as justificativas lá nos Estados Unidos, é interessantíssimo. São todas viés puxados e você... é pesquisa científica, fala sério, entendeu? Eles escolhem a amostra, eles pegam uma coisa desse tamanho, dizem que é como um todo. Então, assim, isso não é uma pesquisa correta, né? Mas isso aí é uma questão política. A gente aqui está falando de ciência. Antigamente, a gente... Tem muitas coisas erradas, né, Gislaine? Muito. Por isso, a mulher era pior, que o negro era pior, porque eles faziam comparações, nem testes iguais eles faziam. Então, era complicado isso. Não tinha nem como comparar. Hoje, a gente tem todo esse cuidado que a Gislaine está falando. Tá. Voltando aqui, o instrumento e técnica da coleta vai ser... A gente vai aplicar o formulário, e a gente pensou também que se a gente ia fazer uma entrevista, né?
Uhum. Ia ser em 2 etapas. Isso. A parte da Quant em forma de formulário fechado, né? Perguntas e tudo. E da Quali a gente ia selecionar um grupo de cada, que ia ser esses 3 grupos. Um de cada, a gente ia fazer uma entrevista estruturada para depois fazer uma degravação. Aí só cuidado na escolha de um representante de cada grupo. Sorteia, tá? Sim. Não pode ser, tipo, vou escolher aquele médico. Aleatório. Aleatório. Você vai pegar todo mundo e vai fazer bem, bem aleatório mesmo, inclusive para entrevista, para não ter nada de manipulação. Aquelas regras que a Gislane explicou. Botar numa lista e fazer aleatoriedade. Sei lá, peguei o 1, o 5, entendeu? Justamente para não parecer que você está querendo fazer o viés que a gente conversou, entendeu? Vou pegar só quem tem a mesma ideia que eu, por exemplo. Aí depois vai ser feita a análise desses dados, né? E aqui o procedimento de análise a gente vai ser mista, né? Qualitativa e quantitativa. Vão ser organizados em planilhas. A gente vai tabular os dados. Tabular os dados. Para ver o quant. E na questão quali, a gente vai categorizar de acordo com o que a gente identificar nas degravações, né? E aqui agora, eu fiquei na dúvida que os meninos colocaram outra resolução e eu coloquei outra resolução aqui. A gente botou 510, né? 510. No aspecto ético. É porque um é da ciência humana social, o outro é da saúde. Acho que vocês é das ciências da saúde, né? Da saúde. Esse é o que a gente usou no nosso, 510, né? O 510 é de humano. Não, é de humano, a gente usou... Foi. Foi outro. 400 e pouquinho, né? Até olhar, isso aí é mais para o povo da educação, para o povo da sociologia. Você sabe que eu nunca vi essa resolução? O 510? Eu acho que eu vejo mais as outras duas lá. Uma, inclusive, que está mais atual agora também, né? Saiu um processo agora também. Tá, deixa eu ver aqui. Mas tá. Aqui ela é fácil de pegar. Parece que essa 510... Não, isso aqui deve estar errado. Calma, está dizendo que foca coisas biomédicas? Não, é ciências sociais. Deixa eu ver se tem algo mais atual. Eu vou vendo, podem continuar. E a gente vai... E o termo, né, de consentimento livre e depois a aprovação para o comitê de ética. Tá. Agora, essa resolução eu fiquei na dúvida mesmo. Não, essa resolução, pelo visto, está vigorando ainda. Tudo bem? Tá. Mas está relacionado com a área de ciências sociais. Esse chat para escrita de estatística, ele é bem... Tem que ter muito cuidado, tá? Sim. Porque quando ele põe aí análise descritiva simples, frequência absoluta e relativa, para identificar padrões e recorrência, na realidade, a estatística descritiva é média, desvio padrão, frequência, né? Essas coisas de padrões e recorrência. É ele, tá? Cuidado com esse moço. Cuidado com esse moço, que às vezes ele deixa a gente... É perigoso. Mas não tem só ele, não. Tem mais um montão, né? Tem o Gemini, que está começando a aparecer mais legal que o ChatGPT, e tem o DeepSeek lá também, né? Então, o DeepSeek você sabia que o DeepSeek faz análise estatística, depois joga um negócio lá para ver se ele faz direito. Vou fazer. O ChatGPT não faz, não. Não, os outros só fazem se você pagar. Mas se você fizer um prompt, ele faz tudo. Eu tenho um caderno de prompt depois, quero mostrar para vocês, assim, ó. E foi uma coisa que a gente fez, mas no final do curso eu mostro para vocês que legal. Mas
Sim, eu te digo é Mas que assim, ó, lembrem-se, faz. Agora a ele inteligência artificial só é inteligente se você for mais inteligente que ela. se você não Isso, sabe, você tem que saber, Porque né? aí ela vai te ajudar a escrever de uma Uhum. forma bonita, mas se você não souber, ela te engana muito. totalmente. Muito. Mas eu, depois que a gente estava brincando de falar disso, né, eu comecei a ver qual deles conseguia fazer. O Gemini só se você pagar, o ChatGPT, pelo menos eu não consegui fazer com que ele fizesse, e o DeepSeek fez. Só que aí eu agora tenho que ir atrás do teste verdadeiro para ver se ele fez direito, né? Porque eu botei uma amostragem lá para ver, entendeu? Mas quando fizerem teste estatística, faz no Jamove, que ele é muito bom. Vou até botar. Ele é bom e ele dá os inteligência. resultados muito melhor que o SPSS, que o SPSS, se errar um dado, você tem que rodar tudo de novo. No Jamove, se você corrigir na planilha dele um dado, ele corrige os resultados que ele fez lá, até lá em cima. Eu já vi. Vou catar isso direito. Então, pronto. Vamos, cadê o último grupo agora? Obrigada, meninas. Vou fazer rapidinho aqui, tá? Obrigada, professora. Vamos lá, então. Então, o contexto do local do estudo... Não, pulei aqui, desculpa. A gente colocou que é um estudo de abordagem mista, quantitativa, qualitativa, natureza exploratória, descritiva. O contexto e o local, né? A gente colocou que tentou situar uma coisa um pouco mais hipotética, a gente colocou o CIDOT do hospital de base, setores de captação como se fosse a equipe lá do IC, equipes hospitalares, hospital de base e o IC. A amostragem seria uma amostragem não probabilística, intencional ou por conveniência. Aí participantes seriam os profissionais dessas áreas, né? Critério de inclusão seriam os profissionais que estejam atuando em pelo menos um ano em alguma área correlacionada. Critério de exclusão, tentei adaptar aqui pelo que vocês estavam explicando. Aí eu coloquei profissionais que não responderam ao questionário em sua totalidade, profissionais que não aplicaram o método proposto para o preenchimento do questionário, profissionais dos respectivos setores que não exerçam a função intimamente relacionada ao processo de transplante. Ok? Eu parei, foi em outra parte. Ele falou a amostra não probabilística intencional e de conveniência, dá para ser as duas coisas? Não, ou de conveniência. Exato. Mas a gente põe ou pode ser? Não, você tem que definir, ou uma ou outra. Você não pode pôr. É isso que me chamou a atenção. Ou é uma coisa ou outra. Isso. Intencional, você escolhe as pessoas, Leandro. E a de conveniência, você divulga e elas vêm a você, entendeu? E, enfim, quem não veio não faz parte, entendeu? Entendi, não sabia que tinha essa diferença, não. Perfeito, vou ajeitar aqui. Leandro, a critério de exclusão é que nem as meninas do primeiro falaram, ou está de férias, ou está saiu por questões de saúde. Pensa na pessoa. Mas não podia colocar que não completou o teste, é uma exclusão também, não é isso? Não, você pode pôr, inclusive, né? Mas, assim, eu vou trazer para vocês, tá? É que eu não lembro critério de... Aí, porque tem o critério de inclusão, exclusão, e tem esse critério que é esse cuidado metodológico da gente tirar depois que a pessoa... Mas essa pessoa, ela entrou dentro do critério de inclusão e de exclusão, então ali ela entrou no critério e depois a gente tirou o questionário dela porque ela preencheu errado, né? Então, você está fazendo isso, mas eu vou trazer para vocês, porque é uma coisa nova que se tem agora e que foi de uma banca agora da Unicamp em que eles falaram isso. Aí eu vou trazer, porque aí a gente discute. Eu entendi, mas assim, isso foi até uma situação que você trouxe. Eu fiquei confuso agora. É ou não é, então? Não, é isso que eu estou falando para você. Deixa eu só pegar o nome, que é isso. Mas, assim, ó, até eu participar dessa banca, para mim, isso era critério de exclusão. Eu vou excluir os dados dessa pessoa porque estão errados. Isso. Né? E ela está dizendo uma nova categoria, que seria uma terceira categoria, mas eu também coloco isso como critério de exclusão.
tá? Então, mais ou menos assim, os registros dos participantes que não concluírem integralmente o formulário, o questionário, entendeu? Eles vão ser excluídos. Perfeito. Tá? Isso é possível sim, tá? Aí aqui um segundo que eu coloquei, eu vejo o que vocês vão achar. Profissionais que não aplicaram o método proposto para o preenchimento do questionário. Que seria, supondo, aquela questão que até vocês falaram, da metodologia lá de 1 a 5, a pessoa colocou 9, 10, 15, alguma coisa assim. Sim. Profissionais dos respectivos setores que não exerçam função intimamente relacionadas ao processo de transplante. Eu não sei se se aplica na inclusão você já falou que tem que ser relacionado, então esse aí não é, esse é o contrário. Perfeito, tem razão. Esse é o contrário, entendeu? Perfeito, ok, entendi. Esse nem vai tocar no teste. Ok, já tirei já. O que a gente falou, toca no teste e sai, entendeu? É diferente. Aí vem o padrão que todo mundo colocou, que vai vindo aqui os instrumentos para coleta de dados. Aí para a coleta quantitativa, a gente colocou aqui que o instrumento seria uma entrevista semi-estruturada, com roteiro com perguntas abertas, focando na descrição do fluxo de comunicação, ideal entre as partes, né? O relato de situações críticas à falha de comunicação, percepção sobre as causas dos entraves, tecnologia, questões humanas, processuais, sugestões de melhoria, e coleta quantitativa, onde a gente faria realmente a tabulação, né? E a análise dos dados, né? A estatística propriamente dita. Aí vem aqui as sugestões, né? Dos softwares, o SPSS, Excel, esse outro software que a professora falou, como é que é? Jamili. Uhum. Esse eu botei até aqui para ver. Botei aqui, Jamov. Ficou assim, professora. Oi? Acabou. Não, tranquilo. É isso mesmo. E aí, pessoal? Conseguiram fazer? Entenderam o que vocês têm que fazer no trabalho de vocês? Sim. E eu tenho uma grande pergunta para vocês. Vocês tiveram reunião com seus orientadores. E aí? O que vocês conversaram sobre a metodologia que a gente estava conversando com vocês? Só uma pergunta. Você está falando sobre a aula agora de terça? Na terça não teve aula. Eu tentei entrar, mas não... Não teve aula com a gente, que disseram que vocês iam ter alguma coisa com o orientador de vocês. Mas acho que o pessoal não compareceu, né? Pelo menos eu tentei entrar, esperei um tempo ainda e não deram acesso. Basicamente, o doutor... individual, porque o nosso grupo, a Amabelle, estava em contato com a gente, os meninos. Acho que o Paulo estava... A Amabelle falou que vocês não falou no dia. O Paulo tá fechado. Desculpa, professora. Falou. Do orientador, eu acho. Ela está sempre em comunicação conosco, em relação ao trabalho, tirando dúvida e tudo. Vocês dois são do mesmo. O do Leandro... Não. São grupos diferentes. Nós somos grupos diferentes. Não. São grupos diferentes. Orientador mesmo. Isso. O do Leandro, que eu saiba, eu acho que é o Anderson, não? Isso. E ele não falou com você, não? Ele deu uma bronca na gente, que a gente queria dar aula? Não, Vila? Não, depois eu vou até chegar com as meninas, mas eu... O Anderson mandou mensagem, acho que ele mandou mensagem para a Karen, Leandro. Aí ele mandou, na verdade, ele entrou em contato para perguntar como é que estavam as aulas e tudo mais, e ele me perguntou, assim, qual talvez seria o melhor momento deste módulo. Que eu até falei assim, talvez um pouco antes este módulo, principalmente na parte de construção lá, que a gente tentou fazer, seria muito bom. Na verdade, assim, tem módulos que ele acontece ao longo do curso, sabe? Uhum. E não é uma sequência lógica. Tem aula que o módulo, um exemplo, no módulo 6, né, gente? Tem aula no começo, depois tem aula no meio, depois tem aula no fim do curso. Interessante, né? Bem diferente. Não é uma coisa sequencial. Foi isso que o Anderson falou pra gente, que você ele falou uma aula de um outro módulo. Isso. E nós temos só mais 2 aulas agora e entramos de férias, né? Isso. Aí eu tô até pensando que a professora até falou, você falou na próxima aula, a gente vai falar da parte da discussão dos artigos, né, do projeto de vocês. Eu falei, gente, mas seria bom lá no final. Mas... mas aí ele... Mas é porque realmente fica... assim, ó, nós vamos
tentar explicar para vocês como se escreve resultados e como se escreve discussão. Tá? O próximo é a introdução, não é isso? Na terça deve ser a introdução e na quinta é resultado, não é isso, o Gislaine? Eu estou olhando aqui no planejamento, a gente vai seguir... Deve ser, eu não estou com planejamento aqui. Então, quer dizer, na semana que vem a gente vai parar dessas coisas de metodologia que a gente está conversando aqui com vocês e a gente vai fazer uma aula para a questão da introdução, até para a gente melhorar a introdução de vocês, se for o caso, porque eu acho que a conversa que a gente está tendo aqui, vocês podem melhorar o que for, mesmo que esteja passando no comitê. Lembra que a gente conversou que lá eles vão ver a ética. Então, a melhoria, vocês podem fazer. Então, a gente vai fazer na terça a questão da redação da introdução, que é o que está escrito no plano de ensino, e na quinta, antes de vocês entrarem de férias, sei lá quem vai entrar de férias, alguém vai entrar de férias, né? Eu acho que vocês entram também, vai ser o de resultados, né? Como fazer isso. Até que a gente estava conversando, que tabela a gente não repete 2 vezes no texto, né? Não fica fazendo a descrição da descrição e ainda mostra uma figura, uma tabela. E aí, depois, quando a gente voltar lá no dia 5/8, a gente vai ter a redação da discussão e depois da conclusão, tá? Então, só para vocês entenderem. Porque a gente também ficou perdido. Vocês não sabiam dizer que vocês tinham aula dia 8, aí eu fui perguntar, também foi uma bronca. Eu gostei, vocês não foram perguntar, quem tomou bronca fui eu. Eu falei, tá ótimo, muito bom. Aí ele diz, não mexe na grade. Eu falei, não vou mexer, isso não é para ter aula no dia 8, ninguém vai ter aula dia 8, tá tudo certo. Então, semana que vem nós somos nós, então nós estaremos aqui, né, com alguma atividade. Uma outra coisa importante para vocês saberem, essa atividade que a gente fez agora, eu coloquei no AVA. Tá? Então, ela já deve ter aberto agora para vocês, porque eu sempre coloco para abrir no meio da nossa aula. E aí, está escrito, né? Atividade de sala de aula do dia 10. Então, vocês vão ter que colocar lá. Só que agora os grupos são diferentes, tá? Vocês lembram que eu anotei o grupo de hoje. A Lohane estava fora de qualquer grupo. O que aconteceu com você, Lohane? Cadê ela? Ela agora está aqui, mas ela não está. Eu estava no trânsito, aí eu não estava conseguindo... Então, assim, você vai fazer a mesma atividadezinha sozinha. Tudo bem? Eu faço, coloco na plataforma. Tudo bem. Tudo bem? E os outros, a gente sabe quem estavam nos grupos, lembrem disso. Então, tudo bem. Grupo, e aí a Lohane vai lá, porque aí vai dar tudo certo. A ideia é que quem faltou hoje vai fazer a atividade do mesmo jeito. Então, a Karen, que estava dodói, vai fazer atividade lá, pode juntar com a Lohane, se for o caso, para fazer. Tudo bem? Porque a Lohane não fez, então pode fazer. E quem mais falou? A Aline também não fez, então ela pode se juntar. E a Kelly também não. Kelly também não. Então, assim, para não ficar 4, 2 e 2, entendeu? Então, vocês vêm aí. A gente mexeu nos grupos, porque senão o Leandro estava sozinho hoje, então, enfim, e até quem mais estaria sozinho? O Paulo ia estar sozinho hoje, então a gente fez uma mexida nos grupos. Então, vocês vão fazendo as atividades de acordo. Quem já fez aqui, só precisa plotar lá. Quem não fez aqui, faça do mesmo jeito, por favor, porque é uma forma da gente ter a mensuração, né, do tempo e da atividade de vocês. Então, isso não vai prejudicar ninguém, tá? Só prejudica se vocês não fizerem, tá bom? Então, lembrem disso. E voltem nas atividades para ver se não tem algum comentário. A única atividade que a gente ainda está com problema é a atividade do dia 23, que tem o Paulo, que ainda não fez, né, seu Paulo? E os outros... Professor, esqueci, vou fazer. Pois é, e os outros que ainda, eu não estou com a planilha mais aberta, que estão ainda precisando ajustar, porque a gente não vai dar mole, vocês vão ter que ajustar, tá bom? Carol, faz um favorzão para mim. Vai. Abre no AVA um lugar que eles possam mandar, todos eles, mandar os artigos que eles estão utilizando para fazer o projeto de pesquisa deles. Tá, vou fazer isso. 1 ou 2, os principais, sei lá, até 3 artigos que vocês, grupo, estão utilizando como referência principal do trabalho de vocês. Eu vou colocar como uma tarefa
para ver se vocês conseguem colocar. Não, é melhor fórum, né? Não, é melhor fórum, senão eles não vão. É porque eles têm que anexar. No fórum pode anexar, Linda? Vamos descobrir agora. Então. Porque assim, eu queria que vocês anexarem para a gente dar uma olhada no que vocês estão tendo, para a gente também trazer outras coisas para a gente discutir. A hora que a gente falar de introdução, a hora que a gente falar de resultados, para a gente trazer para vocês coisas que estão publicadas e estão horrorosas e coisas que estão melhores, porque a gente precisa sempre buscar aprender com aquilo que já está bom, né? Que já está feito. Aí você vira para mim e fala assim, mas professora, foi publicada numa revista Qualis A1, tá bom, talvez você precisou pagar R$24 mil para mandar para lá e ele aceitar que está tudo errado. Entendeu? Então, você quer que eu peça para os alunos anexar, né? Deixa eu escrever aqui para anexar artigos, não é isso? Artigos do TCCD. Só três que estão dando subsídios para eles escreverem o que eles estão fazendo, tá? Por favor. Vocês entenderam do que se trata, né? Que senão vocês vão ficar doidinhos. Eu vou ver se com fórum vocês conseguem anexar. Se eu conseguir fazer com anexar, vai ser super legal. Pode falar. Com foco na introdução ou o artigo no geral? Vocês ainda só têm introdução, né? Então é com foco na introdução, porque vocês ainda não têm os resultados, né? É porque no método a gente também usa referência. Método também, então pronto. Com foco, eu vou botar aqui, foco na introdução e no método. Beleza. Tá bom? Tá bom. Eu vou, já coloco lá, e aí vocês já sabem. Aí, povo, não deixe de acessar os negócios, por favor. Então, vamos lá. É isso, professora. Tem mais alguma coisa para a gente conversar? Eu vou... Professora Carolina, não me deixe esquecer de trazer isso que eu falei com os meninos desse terceiro ponto, assim, critério de inclusão e exclusão da amostra, e tem um outro ponto que a gente põe... Eu só esqueci o nome mesmo, para a gente pôr algumas outras coisinhas que tem, inclusive da psicologia, revistas que estão pedindo. Por isso que eu estou falando com vocês, tá? Ok. Então tá, gente. Eu não consigo escrever, vocês já viram que eu fiquei muda, assim, porque eu estou tentando escrever um negócio que ela quer, mais não sei o que, mais não sei o que. E falar, eu comecei a ficar, daqui a pouco, gaga. É isso mesmo. Não, mas se não quiser nem abrir, quiser mandar para o meu e-mail, eu faço uma listagem. Estou abrindo, que eu acho que isso é melhor, que fica centralizado, e quem sabe eles até compartilham, porque dependendo de um olhar para o outro, isso eu achei legal, se eu conseguir botar no fórum anexo, é isso que eu vou ver, se foi por isso que eu travei aqui, se eu conseguir botar anexo, vai ser legal, porque cada um compartilha, às vezes o que um está usando pode servir para o outro, se for bom. Tá ótimo, tá ótimo. Tá certo? Então tá. Então, pessoal, eu vou finalizar aqui a gravação. A gente teve um corte nessa gravação de hoje, porque a gente chegou à conclusão que a gente deixa muito tempo na sala sem ninguém, e é um saco quem está assistindo, que tem que ficar arrastando até um tempão para achar. Então, a gente fez 2 blocos, o primeiro bloco e o segundo bloco de gravação, tá bom? Só para vocês entenderem. Só porque hoje a gente sabia que ia ficar muito tempo nos grupos, né? E o grupo não dá para gravar, então, basicamente é isso. Então, cancelando a gravação nesse momento, parando a gravação,